Imagine um mundo onde gigantes caminhavam entre os humanos, onde o caos e a corrupção tomavam conta da terra. Seria apenas um mito ou existe uma verdade escondida nessa história? E se o dilúvio de Noé não fosse apenas um castigo divino, mas sim uma resposta a algo muito mais sombrio? Quem eram os misteriosos filhos de Deus que tomaram para si como filhas dos homens? E por que sua existência levou a humanidade à destruição total? Hoje, vamos aprofundar os detalhes ocultos dessa narrativa, explorando segredos que poucos ousam revelar. A história do dilúvio de Noé é uma das mais conhecidas da Bíblia, mas pouco explora os mistérios que cercam. Noé foi escolhido para preservar a criação em meio a um mundo prejudicado. Mas o que realmente levou Deus a apagar quase toda a humanidade? A Bíblia menciona os filhos de Deus, que se uniram às filhas dos homens e geraram gigantes. Quem eram esses seres? Seriam anjos caídos? Civilizações perdidas? E por que sua existência tornou o dilúvio desenvolvido? Muito além de uma simples proteção, esse evento reconfigura a humanidade. Mas os mistérios dessa história ainda ecoam até hoje, levantando questões intrigantes que desafiam o entendimento tradicional. Antes do dilúvio, a Terra era um lugar muito diferente do que conhecemos hoje. A corrupção e a violência se espalhavam sem controle, e a humanidade parecia cada vez mais distante de Deus. Mas havia algo ainda mais estranho acontecendo. O surgimento de seres chamados gigantes e a misteriosa presença dos filhos de Deus. A Bíblia descreve o tempo em que esses seres se relacionavam com as filhas dos homens, gerando descendentes poderosos e temidos. Esses gigantes, conhecidos como Nefilins, aparecem em diversas culturas antigas, sempre associados à força sobre-humana e à influência sobre os homens. Mas quem eram eles? Qual o verdadeiro papel que desempenhou no colapso da civilização pré-diluviana? Os relatos demonstram que esses seres dominaram a humanidade, trazendo caos e manipulação. O livro de Enoque, um texto antigo não incluído na Bíblia tradicional, sugere que os Nefilins receberam conhecimento proibido, ensinando aos humanos artes que corromperam ainda mais a sociedade. A terra estava saturada de injustiça e a maldade atingiu um nível sem precedentes. Diante desse cenário de destruição moral e espiritual, Deus decide intervir. O dilúvio não foi um evento isolado, mas sim uma resposta a uma corrupção que já não poderia ser contida. Mas será que toda a humanidade estava perdida? Haveria alguém digno de preservar a criação e reconstruir o mundo? A resposta estava em um homem chamado Noé. Entre todos os mistérios que cercam a história do dilúvio, poucos são tão intrigantes quanto a presença de gigantes na Terra. A Bíblia menciona que esses seres surgiram da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, dando origem a uma linhagem poderosa e temida. Mas quem eram esses filhos de Deus? Qual foi o impacto dessa união para a humanidade? Algumas interpretações sugerem que os filhos de Deus eram anjos caídos que abandonaram seu lugar no céu para viver entre os homens. Outros acreditam que poderiam ser líderes poderosos, descendentes de uma linhagem especial. O fato é que seus descendentes eram criaturas de grande força e estatura, os Nefilins, que espalharam o terror e a corrupção pela terra. Além da Bíblia, textos antigos como o livro de Enoque detalham que esses seres não apenas dominaram os humanos, mas também ensinaram segredos proibidos, alterando o equilíbrio do mundo. Eles trouxeram conhecimentos como metalurgia, astrologia e até feitiçaria, habilidades que transformaram a sociedade, mas que também levaram à destruição moral e espiritual. A presença dos Nefilins foi um dos fatores decisivos para a extensão da humanidade. Sua influência resultou em um mundo onde a violência e a perversão eram comuns, tornando impossível uma convivência harmoniosa. Deus, ao ver o que estava acontecendo, tomou uma decisão drástica. Era preciso pôr fim à geração corrompida. A corrupção se espalhou por todas as partes, mas em meio ao caos, havia um homem diferente. Um homem cuja retidão e fé o tornou digno de um chamado divino. Noé. Em um mundo tomado por corrupção, um homem se destacou por sua retidão. Noé. Enquanto todos ao seu redor mergulhavam no caos, ele manteve sua fé e encontrou a graça diante de Deus.
E foi a ele que Deus confiou uma missão extraordinária: construir uma arca para salvar a vida na terra. A ordem foi clara. Deus revelou a Noé que um grande dilúvio destruiria tudo, e apenas aqueles que estivessem dentro da arca sobreviveriam. A embarcação deveria ser gigante, com dimensões específicas para abrigar não apenas sua família, mas também casais de todas as espécies de animais. A tarefa era imensa. Como um único homem poderia construir algo tão grandioso? Não havia tecnologia avançada, nem grandes equipes para ajudá-lo. Ainda assim, Noé confiou na palavra de Deus e começou sua obra, mesmo que isso significasse enfrentar o desprezo e a incredulidade de todos ao seu redor. Enquanto ele trabalhava, a humanidade seguiu seu curso. As pessoas viviam sem se preocupar com o futuro, ignorando os avisos e continuando em seus caminhos de corrupção. Para muitos, Noé parecia apenas um louco que dedicou seu tempo construindo um barco em terra seca. Mas ele sabia que o tempo estava se esgotando. Cada martelada na madeira da arca era um lembrete do que estava por vir. O dia do julgamento se aproximava, e apenas aqueles que confiassem na promessa de Deus estariam a salvo. Noé seguiu sua missão com determinação, preparando-se para um evento que mudaria para sempre a história da humanidade. Até que, finalmente, chegou o momento decisivo. O momento finalmente chegou. O céu, antes calmo, começou a se transformar. Nuvens densas se formaram e, pela primeira vez na história, uma chuva torrencial começou a cair. Mas não era apenas um temporal comum. As fontes das profundezas da terra se romperam, jorrando água de todos os lados. O dilúvio que Deus havia prometido estava começando. Noé e sua família entraram na arca junto com os animais. Então, as portas foram fechadas, seladas por Deus. Do lado de fora, a humanidade segue despreocupada, até que a água começou a subir. No início, as pessoas queriam ignorar o que acontecia. Mas conforme os rios transbordavam e o chão se transformava em lama, o desespero tomou conta. O que parecia impossível estava acontecendo diante de seus olhos. Os gritos ecoavam enquanto multidões corriam em busca de abrigo, escalando montanhas, subindo em árvores, tentando escapar da fúria das águas. Mas não havia para onde fugir. O julgamento havia chegado. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. A água cobriu tudo, submergindo cidades, florestas e montanhas. O mundo que existia antes foi completamente apagado, deixando apenas o oceano infinito como testemunha do que aconteceu. Dentro da arca, Noé e sua família esperavam. Eles seguiram as instruções de Deus e agora eram os únicos sobreviventes de uma humanidade que havia sido julgada. O silêncio do lado de fora indicava que tudo havia mudado. Mas o que viria depois? Como uma vida recomeçaria? O dilúvio não foi apenas um fim. Ele marcou um novo começo. Depois de 40 dias e 40 noites de chuva incessante, a tempestade finalmente cessou. As nuvens se dissiparam e o sol voltou a iluminar um mundo que agora estava irreconhecível. A arca, que flutuava sobre as águas, tornou-se o único refúgio da vida na terra. Mas o tempo de espera ainda não estava previsto. Por meses, Noé e sua família aguardaram no embarque, esperando que as águas diminuíssem. Ele observou um corvo, que voou sem encontrar um lugar para cavar. Depois, soltou uma pomba, que retornou sem sinal de terra firme. Dias depois, tentei novamente e a pomba trouxe consigo um ramo de oliveira, o primeiro sinal de que a vida estava renascendo. Então, a arca finalmente atracou sobre o Monte Ararat. Noé, sua família e todos os animais deixaram o embarque e pisaram em terra firme. O mundo que voltou era um vasto território vazio, sem cidades, sem civilizações, sem os gigantes que um dia governaram a terra. A humanidade tinha agora uma nova chance. Foi nesse momento que Deus fez uma aliança com Noé e seus descendentes. Como símbolo dessa promessa, ele colocou no céu algo nunca antes visto, o arco-íris. Esse seria o sinal de que nunca mais um dilúvio destruiria a terra da mesma maneira. O mundo estava recomeçando, e a humanidade teria a oportunidade de trilhar um novo caminho.
Noé e seus filhos iniciaram a sobrevivência, dando origem às novas gerações que povoaram o planeta. Mas as marcas do passado são muito fortes. O que havia acontecido antes do dilúvio nunca foi completamente esquecido. Até hoje, lendas sobre os gigantes, os nefilins e a destruição do mundo antigo continuam a despertar questionamentos e teorias. A humanidade recebeu uma nova chance, mas a grande questão é: aprendemos com o passado? A história do dilúvio de Noé é muito mais do que um simples relato sobre uma grande tempestade. Ela carrega mensagens profundas sobre a corrupção, o julgamento divino e a renovação da humanidade. Noé não foi apenas um sobrevivente, mas o pilar de um novo começo, o homem escolhido para garantir que a vida continue na Terra. Mas o que realmente aconteceu antes do dilúvio? Quem eram os misteriosos filhos de Deus? Os gigantes foram completamente erradicados ou sua linhagem continua de alguma forma? Essas questões permanecem envoltas em mistério, e diversas culturas antigas possuem relatos semelhantes sobre seres poderosos que habitaram a Terra antes de uma grande catástrofe. Independentemente das interpretações, essa história continua relevante até hoje. Ela nos faz refletir sobre os caminhos que a humanidade escolhe seguir. Noé e sua família tiveram uma nova chance de reconstruir o mundo. Mas será que a humanidade aprendeu a lição? O dilúvio pode ter sido um evento do passado, mas sua mensagem ecoa até hoje, nos alertando sobre o que pode acontecer quando uma sociedade se afastar dos princípios que sustentam sua própria existência. Se você gostou dessa análise e quer mais conteúdos que exploram os mistérios da história, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Agora, queremos saber a sua opinião. O que você acha que realmente aconteceu antes do dilúvio? Os gigantes foram apenas uma metáfora ou existiram de verdade? Deixe seu comentário, pois sua opinião é essencial para continuarmos essa conversa. E se quiser mais vídeos como esse, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima!